Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui na For Education EdTech. Eu estou aqui ao lado do Eliel, né? Um grande privilégio. Daqui a pouco eu vou pedir para o Eliel falar um pouquinho sobre ele, porque o currículo é grande, né? Mas uma coisa que eu já vou adiantar para o pessoal de casa, viu, Eliel? Eliel é noivo, então nada de botar os comentários aí, Eliel lindão, bonitinho, me passa seu número, porque o Eliel já está comprometido, tá, gente? Então, assim, a gente vai ter um bate-papo muito legal hoje. A gente pensa em ter uma sequência de vídeos assim. Então, se você gostou, se você vai gostar no meio do nosso vídeo, já clica no botãozinho lá de gostei, se inscreve no canal da For Education para ficar sabendo sobre as próximas novidades também. Mas, Eliel, me fala um pouquinho sobre você. Bom, quero começar agradecendo a oportunidade, o convite para estar aqui nesse primeiro episódio do podcast. Fico lisonjeado, e principalmente para falar desse tema que eu gosto bastante. Bom, eu sou professor, né? Eu gosto muito de começar falando que eu sou professor, né? Sou professor da melhor disciplina que há no universo. Sou professor de matemática, sou licenciado em matemática, fiz o bacharel também em matemática, tenho mestrado em educação matemática e agora estou aí finalizando o doutorado também em educação matemática, sempre trabalhando com tecnologias, né? Desde da licenciatura, investigando e pesquisando como que ocorre a aprendizagem por meio de ambientes mediados por tecnologia. Isso percorreu para o bacharelado também. No bacharelado eu quis um pouco mais a fundo, fiz estudos envolvendo a ideia de como que nós podemos algoritmizar o pensamento humano. Fui um pouco ali para a inteligência artificial e tudo mais. Mas depois foi no campo do pensamento computacional que eu me encontrei, e aí desde então, finalizando a graduação e aí mestrado e doutorado, trabalhando com pensamento computacional à luz da psicologia da educação, né? Então eu sou professor de matemática de base, mas por conta da minha trajetória, tenho aí alguns estudos relacionados à psicologia também, e isso vem sempre muito presente nas minhas falas por conta disso. Fora isso, sou autor aí de alguns artigos na área também de tecnologia, pensamento computacional, aprendizagem, artigos publicados aqui no Brasil, alguns fora também, autor de capítulos de livros também, faço algumas falas, algumas palestras em eventos sobre esse tema e tenho um livro aí que está no forno, saindo exatamente sobre pensamento computacional nos diversos segmentos da educação, né? Então, no livro a gente aborda o pensamento computacional com exemplos práticos vivenciados por professores que nós acompanhamos durante esses anos aí de estudo, né? Comecei a falar de pensamento computacional em 2015, 2014, 2015. Então, nesse tempo aí de 6, 7 anos, a gente tem acompanhado alguns professores da educação infantil, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Reunimos isso tudo num livro que a priori está preconizado para sair logo no início de 2023. Então, é isso. Gosto de falar bastante de pensamento computacional. Então, a gente vai ouvir bastante o Eliel. Eu vou até aproveitar, Eliel, esse gancho, né, do que você falou sobre esse livro. Não precisa dar spoiler do nome do livro ainda, vamos esperar chegar aí, né? E aí, por favor, me dê um edital dele, né? Um livro dele, por favor, um livro seu, por favor, né? E aproveitando então essa linha de pensamento computacional, vai ter uma introdução no seu livro, eu acredito, né? Então você já pode falar um pouco pra gente como é que você daria uma introdução sobre o pensamento computacional? Pensamento computacional. Pensamento computacional, ele é um tema que está em alta, digamos assim, a partir do momento que surgiu a sua menção na BNCC, que é a norma que rege a educação básica aqui no nosso país atualmente. E aí, desde então, começou a se falar muito sobre o que é esse pensamento computacional. Muitas vezes, nas palestras, formações e encontros, a gente ouvia algumas perguntas, mas por que isso agora? Então, é sempre bom a gente entender que o pensamento computacional, embora tenha chegado no Brasil um pouco mais tarde, ele já é pauta de discussão de escolas, de secretarias de educação, de Ministério da Educação de diversos países desde 2006. Então, no Brasil, que chegou 10 anos depois, a partir de meados ali de 2016, 2015, quando começou a se falar na norma, que é a BNCC. No início do ano,
a Sociedade Brasileira de Computação propôs um documento e a priori tinha sido aprovado, né, pelo Conselho Nacional de Educação, o Conselho de Educação Básica, que falava sobre, que regia essa ação de levar a ciência da computação para as escolas, né, no ensino fundamental e no ensino médio. E agora, no dia 3 de outubro, nós tivemos a homologação pelo MEC desse complemento à base, né? Como eu havia dito, o pensamento computacional entra nessa discussão maior aqui no Brasil a partir da base. E aí, a partir desse momento, o que é pensamento computacional? Como eu faço isso, né? E aí, então, agora nós conseguimos essa aprovação, essa homologação. É importante ressaltar isso. E agora todas as escolas vão ter um período de tempo para se adequar a essa complementação, né? E por que essa complementação é importante? Porque ela trouxe em forma de lei, de normativa, tudo isso que nós estamos preconizando aqui, né? Agora, as escolas vão ter que começar a considerar que o seu estudante, ele vem de uma sociedade que está constantemente sendo transformada por tecnologia. E agora, não adianta mais você apenas ensinar para o seu estudante o apertar botão, a criar um protótipo com kit de robótica, a mexer num software de prototipagem 3D, a mexer num software de matemática, a mexer num software de física. Não é isso que é importante agora, apenas. Isso continua sendo importante porque isso é uma das vertentes que é a tecnologia digital. Mas para além disso, eu preciso fomentar no meu estudante as habilidades para ele pensar sobre o antes. Como que eu organizo o meu pensamento para eu lidar com esse software de química, de física, de matemática, de prototipagem, esses kits de robótica? Então agora está em forma de norma. Então agora os gestores, professores, vão ter que olhar para esse documento e pensar numa ação que fomente essas habilidades. Porque não dá mais para a gente aceitar um estudante que se forma na terceira série do ensino médio com um grau, nível de generalização, a nível de conceitos científicos de matemática, de física, de língua portuguesa, de história, enfim, mas ele não tem as habilidades que são essenciais para uma sociedade na qual ele está inserido. Então é isso que essa norma ela vem fazer, né? Estou falando de forma bem simples, né? É essa ação. Então agora é uma forma da gente garantir que vai começar de fato a ter uma ação de desenvolver o pensamento computacional dos estudantes nessas escolas, né? A partir disso, uma outra vertente, além de pensamento computacional e tecnologia, essa complementação traz um outro eixo chamado mundo digital. Esse mundo digital é que nós estamos falando da cidadania digital, né? Então, veja só que legal. Agora tem uma norma homologada que fala assim para as escolas: olha, vocês precisam, para além do conhecimento científico nas áreas de ciências humanas, linguagens e códigos, nas áreas de matemática e ciências da natureza, vocês precisam fomentar habilidades tais que visam uma formação no campo da tecnologia digital, que é exatamente eu reconhecer e entender os processos de hardware e software, isso é importante, mas também eu compreender essa questão do mundo digital. O que eu posso fazer na rede e o que eu não posso? Esse exemplo que você falou do Twitter, né? Ou seja, o estudante precisa começar a entender agora que uma frase que ele vai dizer hoje no Twitter, daqui 5 anos pode ser usada contra ele. Eu preciso entender que se eu não falo mal do Gabriel no presencial, porque eu preciso ter empatia, eu preciso ter respeito, eu preciso entender que na tela é a mesma coisa. Então, por isso que vem essa ideia de mundo digital. Mas agora veja, para eu organizar isso tudo, mundo digital, hardware, software, dados, algoritmo e tudo mais, eu preciso mexer na minha estrutura cognitiva. E aí vem o pensamento computacional. Então, mais do que nunca é importante, né? Eu acho que também, aí eu vou seguir aqui, a gente também entender, ok, né, nós já entendemos o pensamento computacional, é importante, está presente na sociedade e tudo mais, mas como é que eu levo isso para a sala de aula? É importante ter em mente que é preciso ter um parâmetro curricular, é preciso ter um programa curricular que trabalhe os níveis cognitivos do desenvolvimento do estudante.
pensamento computacional, um dos pilares é a abstração. Quando eu falo de abstração, eu estou falando de você identificar atributos essenciais de algo. Quando eu falo de abstração, eu estou falando de você desenvolver um pensamento formal e lógico. Ou seja, você deixa de ter um pensamento pautado em complexos e passa a ter um pensamento pautado em conceitos. O que é o pensamento em complexos? O pensamento em complexos, como o próprio nome sugere, né, vem de uma complexidade tal que você, enquanto indivíduo, não tem clareza das associações que você faz. Então, por exemplo, aí vou puxar para o meu lado da matemática. Imagina que eu estou com uma criança aqui e eu jogo aqui na mesa várias figuras geométricas coloridas para essa criança. Então eu tenho um triângulo azul, verde, amarelo, vermelho. Eu tenho um quadrado azul, verde, amarelo, vermelho. Eu tenho um retângulo, um losango, enfim, tem várias figuras aqui. Eu falo para ele assim, ó, organize. Ele vai organizar de forma que talvez não tenha lógica nenhuma, mas para ele faz sentido, porque ele está num nível de desenvolvimento cognitivo que é por complexo. Talvez ele vai começar a estruturar por cor, porque ele sabe as cores. Então ele vai colocar um triângulo vermelho, um quadrado vermelho, um círculo vermelho, um losango vermelho. Quando ele chegar nesse losango, qual é o próximo que ele vai colocar? Talvez ele reconheça que, nossa, eu comecei com o triângulo. Ah, legal, então eu vou colocar o triângulo aqui de novo. Mas talvez ele perceba assim, não, pera, porque o losango, ele tem uma pontinha aqui. Olha, tem um quadrado verde aqui, ó, que também tem uma pontinha. Então ele vincula o quadrado ao losango. Mas conceitualmente ele não sabe que um é losango e o outro é quadrado. Entende essa diferença? Então, ou seja, é um pensamento incomplexo, não é um pensamento formal e lógico ainda. Nesse pensamento complexo, o estudante já pode desenvolver a decomposição, reconhecimento de padrões, já pode desenvolver o algoritmo. E aqui o algoritmo, quando a gente fala algoritmo, não é a programação, né? O algoritmo, o pilar do pensamento computacional, vem na ideia de você organizar numa estrutura ordeira e lógica. É nessa ação. Então, imagina só, se eu estou fomentando a habilidade de reconhecer padrões no estudante, eu estou contribuindo também para a sua formação lá no ensino fundamental ou nos iniciais, para ele reconhecer padrões, né? Então, é isso. Então, é importante a gente entender que tem essa ação. E aí, se eu estou falando de abstração, depois que ele passa dos complexos, ele vai para o pensamento pautado em conceitos. Então, ele já consegue olhar para aquilo e reconhecer o que é uma cadeira. Se você pega uma criança e talvez você aponte para uma poltrona e você fale para a criança, o que é aquilo? Ela vai falar, cadeira. Ela não vai, talvez, distinguir o que é uma cadeira e o que é uma poltrona. Por quê? Porque não tem o conceito ainda. Porque para ela, dando para você sentar, já é cadeira. Se você pegar um puff e falar para ela, o que é aquilo? Cadeira. Por quê? Porque se dá para sentar e não vai cair no chão, é uma cadeira. Quando a criança passa a ter um pensamento por conceito, ela já atribui a essência daquele conceito. Então ela já distingue, olha, aquilo lá é uma cadeira. Não, aquilo lá é uma poltrona. Não, aquilo lá é um puff. Porque já tem um conceito. Então você vai atribuindo aquilo que é essencial ao conceito. Isso que é a abstração. Quando a gente pensa na sala de aula, então, isso tem que ser levado em consideração. Qual nível de desenvolvimento cognitivo o meu estudante está? Eu não posso chegar com uma atividade para o estudante do 9º e pegar a mesma atividade e fazer com o estudante do 6º. Eu não posso. Eu estou matando o desenvolvimento cognitivo desse estudante. Eu preciso, então, levar em consideração essas habilidades, esses conhecimentos prévios e o nível de maturação do indivíduo, de acordo com o ambiente social dele. Esse nível de maturidade não é biológico. Ao meu ver, há linhas que defendem ser biológicas. Eu não defendo ser biológico, eu defendo que ela é mediatizada exatamente pelo ambiente social. Ela é mediada, melhor dizendo, pelo ambiente social e cultural que o indivíduo está inserido. Então, nesse processo, para levar para a escola, o gestor teria que pensar, o ambiente que eu estou proporcionando aqui para desenvolver essa cultura, porque é uma cultura computacional. Esse ambiente, ele é um ambiente propício que vai mediar essa ação, já que o indivíduo ele parte do externo para o interno? Segundo, será que as ações pedagógicas que o professor está desenvolvendo, ela é pautada numa crescente?
que privilegia esse desenvolvimento cognitivo, ou são aulas estanques? Eu pego a mesma aula e aplico em todos os níveis e está tudo bem. Então, é isso que precisa ser pensado quando a gente vai olhar para a sala de aula. E é isso que nós consideramos no programa da FOR. Quando nós estivemos estudando com a equipe do IST e tivemos contato com pessoas de diversos países e entendendo o que há preconizado nesses países e trouxemos para cá, olhamos para a BNCC, dialogamos com o CIEB, agora com esse complemento, é isso que nós levamos em consideração na nossa base. Então a gente promove várias habilidades a serem desenvolvidas durante o ensino fundamental, depois durante o ensino médio, respeitando os eixos estruturantes, respeitando os itinerários que estão presentes agora no ensino médio, e tudo isso considerando todas essas informações que eu pontuei aqui para você. Porque isso que é importante, né, quando a gente fala de pensamento computacional. E tem muita discordância entre os professores de pensamento computacional é uma metodologia ou é uma matéria? Tem isso? Tem essa... eu não diria pelos professores. Eu acho que eu falo o colégio onde eu leciono mesmo, o colégio onde a gente faz algumas ações, eu percebo que os professores, eles têm dúvidas, eles têm mais dúvidas do que certezas, né? O que é ótimo, porque é as dúvidas que vão nos mover, o que é perfeito, né? Eu diria que há essa dicotomia, digamos assim, entre a literatura, entre aqueles que estão pensando no campo teórico o que é pensamento computacional. Então, se você seguir uma linha mais pedagógica, mais educacional, ou melhor dizendo, uma linha mais da psicologia, você vai entender que pensamento computacional não é uma ferramenta a ser utilizada. É uma forma de organização do seu pensamento, de uma função psicológica superior. Se você seguir por uma linha mais mecânica, você vai dizer que pensamento computacional está atrelado à máquina, que está atrelado a uma estrutura mais ferramental. E é isso que vai ditar para você se é uma metodologia, se é uma atividade. Então, depende muito desse conceito, né? Agora, quando a gente fala na educação, a gente não pode desconsiderar que são seres humanos, indivíduos, que são culturalmente construídos, modificados, sua função natural ela é modificada a todo momento surge uma palavra nova, surge um signo novo, esse signo se conecta com a estrutura cognitiva do indivíduo e promove tantas outras informações que o professor não consegue mapear. Eu acho, fica um pouco inviável a gente considerar nessa estrutura complexa o pensamento computacional como algo tão linear a ponto de dizer que é simplesmente uma aplicação de algo, né? Então, por isso que é importante o gestor e o professor olhar com cuidado em todo esse parâmetro curricular, né? Precisa ser algo dialogado, pensado, que não vai agredir, digamos assim, todo um trabalho que é feito pela BNCC em outras áreas do conhecimento. É entender que pensamento computacional não concorre com outras áreas do conhecimento. Pensamento computacional, ele vem numa perspectiva de estar atrelado a todas as outras áreas. E aí, já finalizando, nas nossas áreas, no nosso programa, na FOR, a gente divide o pensamento computacional em 3 grandes eixos, que são conceitos computacionais, perspectivas computacionais e práticas computacionais. Conceitos computacionais nessa pegada de eu entender o que é. Práticas computacionais depois que eu entendi o que é, como é que eu aplico na prática essa ação? Perspectiva agora que eu já compreendi como é que aplica, eu vou agora generalizar para outra área do conhecimento. E aí, nessa generalização, nas ações que nós fazemos com as escolas, com os professores, com os estudantes, se o processo de conceber, de compreender o conceito e vislumbrá-lo na prática é feito na área de linguagens, a perspectiva é jogada para as ciências humanas, para a matemática, para as ciências da natureza, para as engenharias e tantas outras, e vice-versa. Exatamente para que o estudante compreenda que pensamento computacional é para todos, está presente em todas as áreas, você pode utilizá-lo até num processo de você organizar a sua casa, de você lavar uma roupa. E aí eu vou ser muito simplista agora, para que nós possamos compreender. Eu vou lavar roupa. Estou com meu balde cheio de roupa suja. Tenho que pôr na máquina ou lavar na mão.
Eu vou lavar de qualquer jeito? Eu vou pegar todas as roupas e juntar? Se eu fizer isso, eu tenho pessoas na minha casa que vão me criticar. O que eu vou ter que fazer? Separar as toalhas para não juntar pelo, as roupas pretas para não juntar pelo também. Aquilo que solta mais tinta, eu não vou colocar com uma roupa branca. Né? Se eu vou colocar um produto na roupa branca que mancha, eu não posso colocar uma roupa colorida junto. Concorda? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Estou já num processo de decomposição. Estou decompondo um problema. Qual é o meu problema? Lavar roupa. E eu estou decompondo com base em quê? Com base em padrões. Um conhecimento prévio que eu possuo. Que conhecimento prévio é esse? Que padrão é esse? Não se mistura a toalha com outras roupas que vai juntar pelo. Não se mistura uma roupa que solta tinta com uma roupa branca. Estou reconhecendo padrões. E aí, como é que eu ordeno isso tudo de forma lógica e organizada? Vou fazer um por um. Agora veja, se eu sei que a toalha vai soltar pelo, para que eu vou pôr toalha primeiro na máquina? Então eu vou pôr aquilo que eu posso lavar, que não junta pelo, para que eu possa e depois tira e colocar outra leva de roupa, tira e colocar outra leva de roupa. Porque se eu colocar aquilo que solta pelo primeiro, e vamos supor que eu não tenho aquelas máquinas super potentes que já absorvem os pelos, né, certinho, eu vou ter que limpar a máquina para lavar o outro, ou seja, não é otimizado esse processo. Então tem um processo de algoritmo aí. Agora, e a abstração? Quando eu olhei para a roupa, foi por meio dessa ação abstrata que eu identifiquei algo essencial dela. Aquela blusa solta tinta. Aquele pano ele solta pelo. É isso. Então, a partir desse processo que foi feito, eu abstraí essas informações que são importantes. E é aí que a gente traz o pensamento computacional para todas as áreas e fora desse contexto escolar. E aí, novamente, eu bato na tecla, né? De que... volto lá no que você falou no início. Não foi tardio chegar no Brasil, mas é tardio essa demora de gestores e professores aceitarem que mais do que nunca tem que ser fomentado o pensamento computacional. Legal, fiquei até curioso agora em saber se eu ia usar bem o pensamento computacional na hora de lavar a roupa. Acho que eu ia começar botando a roupa preta primeiro, depois botava brancas, coloridas e por último a toalha. Será que essa é a sequência? Eu te desafio a testar, e depois você me conta se é essa sequência ou não. Então, isso é muito legal, porque quando você estava falando, eu estava justamente pensando, cara, quantas roupas eu já não pintei, né? E aí eu não pinto mais agora, né? Por conta disso. Então, você tem que dar oportunidades também para o seu aluno errar. Isso. Que ele vai errar. Vai errar. E ele vai aprender com aquela experiência. Exato. Exato. Em todo momento, pedir para ele externalizar. Ele precisa falar. O professor precisa entender que quando a gente fala de estrutura cognitiva, o aluno tem que falar. Se ele não fala, eu não posso inferir nada sobre o aluno. Por exemplo, você está pensando em algo. Se você não me dissesse isso que você acabou de falar, o que eu poderia concluir sobre a compreensão que você está tendo da prática que eu exemplifiquei aqui de pensamento computacional? Nada. Se eu falasse assim, nossa, o Gabriel fez um olhar de que entendeu tudo, é achismo meu. E aí você pode chegar para algum colega daqui a pouco e falar, não entendi nada que ele falou. Entendeu? Então, eu preciso mobilizar o estudante para ele externalizar. Se ele não externalizar, e aí o externo, a externalização, é falando, uma lista de exercício, uma produção textual, uma produção artística, um poema, uma poesia, um cálculo, um relatório de um experimento. É formas, ele precisa externalizar. É gestos, é por meio de uma dança. É isso. Ele precisa externalizar. Mas chegar tem relação com o STEAM ou não? Sim e não. Eu acredito que o chegar foi baseado principalmente pela oportunidade de repensar a educação no nosso país. Porque em 2006, o pensamento computacional ganhou um boom por conta de uma publicação de Janet Wing. E desde então, alguns países começaram a refletir sobre como desenvolver esse pensamento em estudantes na sua fase escolar. Antes disso, o pensamento computacional já era um pouco pauta de algumas discussões, já estava na agenda de algumas das principais discussões, mas muito no campo teórico. Em 2006 que ganhou esse boom a nível internacional no campo prático, como que de fato eu chego até a escola, eu levo para a escola, eu promovo essa ação, eu enquanto professor, né, como é que eu faço essas ações. E então em 2009 chegou a ter até um evento em Washington que uniu pesquisadores, professores, engenheiros, psicólogos, pessoas de diversas áreas do conhecimento para pensar e repensar essa agenda. E a partir de então a Sociedade Brasileira de Computação tentou trazer esse tema, pensamento computacional, para as escolas no nosso país, mas não foi, naquele momento não era o momento
eu prefiro pensar assim, não era o momento para ser introduzido nas escolas, não teve grande repercussão, não teve um grande apoio como se esperava ter, mediante ao que é feito em outros países. E aí eu acredito que então com esse momento de repensar a base, né, quer dizer, melhor dizendo, de pensar a base, de repensar a educação, e trazer o que há de transformação na sociedade, e aí a gente não pode esconder que a sociedade tem uma transformação tecnológica, e a gente também não pode esconder que essa transformação tecnológica está trazendo um movimento diferente para a sala de aula, movimento esse que não é suprido de acordo com as demandas atuais, né, ou aquilo que estava sendo preconizado até então por professores, estudantes e gestores. Então, o pensamento computacional ele surge no momento certo. Eu prefiro pensar assim, que foi esse momento. Surgiu na base, e aí desde então começou-se uma especulação do que vem a ser esse pensamento computacional, porque a partir do momento que ele surge na base, não é dado uma formação ou uma informação do que ele realmente é, ou do que a base entende que ele seja, apenas é dito que ele estaria sendo desenvolvido e algumas habilidades passam a estar articuladas ao pensamento computacional, principalmente vinculadas ali à competência 5 da base. Mas a partir de então começou essa onda do que é esse pensamento computacional. E aí que nós chegamos hoje, né? Existem muitos movimentos, muitas ações sobre o que é pensamento computacional, mas nós temos que tomar um cuidado. Porque algumas ações não desenvolvem de fato esse pensamento computacional. Algumas ações, elas desenvolvem uma habilidade de você lidar com recursos e ferramentas tecnológicas, como por exemplo uma aula de robótica. Eu não posso reduzir o pensamento computacional a uma aula de robótica. Eu tenho que entender que o pensamento computacional é algo maior, é algo que diz respeito ao intelecto, ao cognitivo. Eu posso desenvolver o pensamento computacional enquanto eu estou fazendo alguma ação com um kit de robótica, assim como materiais desplugados. Mas mas o fato de eu estar usando um kit de robótica não implica que eu esteja desenvolvendo o meu pensamento computacional, porque ele segue uma estrutura certinho, uma estrutura hierarquizada, tem um fundamento, é uma situação cognitiva, não é simplesmente algo do externo, né? Você precisa conduzir o seu estudante nesse desenvolvimento dessas habilidades que estão vinculadas ao pensamento computacional. Entendi. E as habilidades que o aluno desenvolve, então, tem alguma trajetória, tem alguma trilha que o aluno tem que seguir? Porque a gente é muito acostumado a falar módulo 1, módulo 2, né? E no pensamento computacional, a gente tem isso? A gente tem uma sequência do que deve ser feito? Tem. A gente tem uma sequência. É importante ressaltar que não é uma sequência tão linear como vai parecer na minha fala, porque a gente precisa entender que sempre que nós falamos do desenvolvimento cognitivo do indivíduo, nada é linear. Né? Existem várias linhas teóricas, né? A linha que nós assumimos é uma linha que não considera que esse desenvolvimento ele é linear. Ele é um desenvolvimento complexo. Ele é mediado pelo ambiente social, ele é mediado por aquilo que o estudante tem ao seu entorno, né? Seja em termos de mediação simbólica, símbolos, cores, recursos que ele tem no momento da sala de aula, seja por uma mediação também simbólica da ação do professor para com ele, a forma como o professor está gerindo essa ação, e seja também por uma mediação interna, né? Porque o próprio estudante ele tem alguns signos que nós chamamos de signos internos, que esses signos internos também vão regulando a sua ação em termos de desenvolvimento cognitivo, né? Então é importante a gente começar a entender que é algo complexo, não é algo tão linear. Mas nessa ação que eu comentei, que reuniu várias mentes pensantes do tema em 2009 lá em Washington, ficou definido a nível de literatura que o pensamento computacional ele está ancorado em 4 pilares. Pilares esses que são reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmo e abstração, né? Antes de eu falar um pouco desses 4 pilares, é importante a gente entender assim, mas de onde que vem esses 4 pilares? Né? Quem foi que inventou esses 4 pilares? Por que esses 4 pilares? E aí é importante a gente voltar na história, né? Entender um pouquinho o que gerou essa transformação tecnológica que nós temos hoje. Então, se nós olharmos lá atrás, no surgimento das primeiras máquinas, por que a tecnologia surgiu, seja por uma questão de necessidade humana, sempre foi necessidade humana, né? Mas era uma necessidade humana, seja por uma questão de guerra, seja por uma questão política, seja o que for.
tanto a ideia que surgiu por uma necessidade humana. E a partir disso, o humano começou a usar o seu conhecimento matemático, físico e tantos outros que ele já possuía para criar essa ciência. A ciência da computação ela é uma ciência que foi construída baseada em uma necessidade humana. E a cada vez mais, nós humanos fomos potencializando esse avanço tecnológico. Fato é que hoje lança-se um recurso tecnológico, daqui a um mês já lança-se outro um pouquinho superior, né? Então nós estamos numa constante transformação social dada essa tecnologia. Vamos entender a sociedade agora. Então, eu tinha uma sociedade que não era tecnológica, só que surgiu uma necessidade. E aí essa sociedade criou-se a tecnologia. E nós fomos conduzindo essa sociedade ao passo que as margens foi se desenvolvendo algo tecnológico. Chegou um momento que, estando à margem, não era mais suficiente. Então, essa tecnologia foi se aproximando da sociedade. Nesse meu exemplo hipotético que eu estou conduzindo aqui. Foi se aproximando da sociedade. Chegou um ponto que essa sociedade reconheceu que essa tecnologia que foi construída por nós humanos era uma tecnologia que nos apoiava também. Nos trazia um pouquinho mais de qualidade de vida, um pouco mais de acesso a informações, um pouco mais de conhecimento, né? E a partir disso, essa sociedade começou a ser modificada e transformada por essa tecnologia que, novamente, é resultado de uma construção humana. O ponto aqui é que a sociedade não acompanhou esse avanço tecnológico. Então, a tecnologia continuou sendo modificada, avançada. A sociedade, em termos do terceiro setor, foi acompanhando esse avanço tecnológico, mas a sociedade base não. E aí chegou um momento em que nós tínhamos um alto grau de complexidade tecnológico presente na sociedade, só que essa complexidade tecnológica não chega ainda na base da sociedade. E só que os avanços tecnológicos foram fazendo com que a sociedade fosse sendo redesenhada, fosse sendo modificada, porque algumas necessidades de trabalho foram surgindo. E nós sabemos que na sociedade, o que rege uma sociedade é o trabalho. Toda e qualquer ação que é organizada em uma sociedade, seja por meio de organizações éticas, por organizações pessoais, o que for, a estrutura de sociedade que nós vivemos é uma estrutura mediada por trabalho. Se o trabalho está sendo levado para um outro patamar por conta dessa evolução tecnológica, concorda que essa sociedade que é influenciada por esse trabalho, automaticamente vai ter que acompanhar também. Sim. Mas para isso, a forma de pensar essa tecnologia aqui em cima tem que chegar na base. E é aí que entra então esse pensamento computacional. Então, só para a gente entender esse processo todo, o pensamento computacional é uma forma da gente levar lá na formação da base da sociedade, então, para o chão da sala de aula, essa forma de idealizar, de pensar, de estruturar toda essa forma de pensar tecnologicamente, para que essa base, conforme ela for sendo desenvolvida, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, oitavo ano, nono ano, ensino médio, quando ela chegue nesse patamar em que está apto a exercer o trabalho, esteja já pronto também para compreender toda essa transformação que está ocorrendo aqui tecnológica. Entendi. Então é aí que vem esse pensamento computacional. Fiz todo esse apanhado histórico para a gente entender que é rico essa informação. É importante a gente entender esse apanhado histórico para a gente entender por que quando você me pergunta, Eliel, mas quais são as habilidades? E aí eu vou falar para você, essas habilidades é a decomposição, é o reconhecimento de padrões, é o algoritmo e a abstração. Mas por que existem essas habilidades aqui? Então, essas habilidades são as habilidades que foram elencadas quando nós olhamos para a ciência da computação e tentamos estruturar o que há de fundamento dessa ciência. Porque se eu quero que essa base da sociedade alcance um patamar de desenvolvimento tal que consiga inferir, agir e contribuir mediante essa transformação tecnológica que ocorre na sociedade, eu preciso ensinar essa base a estruturar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar as informações, de organizar dados com base naquilo que está ocorrendo lá em cima.
e, portanto, esses 4 pilares, essas habilidades. Então, são habilidades oriundas da ciência da computação. Entendi. Na sua concepção, você acha que chegou tarde nesse ponto da gente aprender e da gente falar sobre pensamento computacional e ciência da computação na educação básica? Ou você acha que é o momento, com as novas normas da BNCC, como você mesmo falou? Ou você acha que realmente a educação aqui no Brasil ela atrasou um pouco com isso? A gente podia já falar sobre isso há uns 10, 15 anos atrás? Polêmico. Polêmico, é. É que aqui a gente gosta de perguntas difíceis também, né? Ó, eu sempre acredito que quando nós falamos de desenvolvimento e falamos de educação, nós temos que lembrar que nós somos seres historicamente e culturalmente construídos. Né? O que nós temos hoje de estrutura escolar é o que foi construído até aqui. Né? O que nós temos hoje de cultura, de sociedade, é o que foi construído até aqui. Então, se nós olharmos, é uma característica da educação brasileira, quando a gente fala de tecnologia, eu não diria esse atraso, mas ter um momento maior de reflexão e aceitação de transformações tecnológicas. É claro que esse tempo que dura de acordo com as características sociais e políticas que nós vivemos, né? Diferente de outros países. Mas, se nós olharmos, e aí de novo, volta aqui para o histórico, é sempre importante a gente olhar o histórico para a gente entender o dia de hoje. Se nós voltarmos para o histórico, quando começou a pensar por meio do Papert, a ideia de tecnologia na sala de aula, que a tecnologia poderia contribuir para a aprendizagem do estudante, e vem aí o construcionismo, veio a ideia depois com Valente, que é um pesquisador brasileiro falando da espiral da aprendizagem, o ciclo da aprendizagem, começou esse boom de pensar computador na educação. Institucionalmente, né, o governo criou algumas ações governamentais que apoiassem o uso de computadores nas escolas. Aí tem o projeto Formar, tem o projeto Educom, tem o Proninf, Proinfo, vários outros programas que surgiram na época aí, visando essa ação. Concorda que se esses programas tivessem continuado, se a sociedade escolar tivesse abraçado, hoje a gente já estaria muito avançado tecnologicamente? Mas perceba que deu um boom, porque quando o Papert traz essa ideia de tecnologia, ele falava de programação, ele falava de robótica, ele falava da linguagem Logo. Então lá na década de 80 já se falava de programação. Quando criou-se esses programas no final da década de 80, anos 90, se falava de programação também, se falava de linguagem Logo na sala de aula, nas escolas. Mas por que nos anos 2000 não se falava mais de programação nas escolas públicas? Ganhou-se um outro norte. Não deixou-se falar, não é que parou, mas diminuiu a quantidade de falas de programação, de robótica, e começou a se dar lugar para outras demandas tecnológicas na sala de aula, como, por exemplo, softwares. Depois veio até, e consideramos a tecnologia nesse sentido de você poder ter acesso à educação à distância, que também fez parte desse processo. Depois veio depois do software dinâmicos, né, que você poderia interagir e ter um resultado ali na hora, por meio da máquina. Falou-se da nuvem, e aí tudo que era da nuvem, então eu podia fazer um arquivo no Google Docs, podia montar uma planilha no Google Planilhas, enfim. Mas a robótica e a programação foram cada vez mais minimizando. Onde que tinha robótica e programação? Em algumas escolas seletas, que entendiam a importância de continuar sendo fomentada essa ação. E aí chegamos no pensamento computacional. Depois da ação que teve em 2009, a Sociedade Brasileira de Computação fez uma ação de trazer o pensamento computacional para a educação brasileira. Foi barrada. E eu entendo que foi barrado porque a sociedade não estava preparada ainda, uma vez que a sociedade brasileira foi por um outro caminho. Novamente, esse caminho conduzido e mediado pela estrutura social e política que nós temos. A gente não tem uma política que apoia um computador para todas as crianças de escolas. Nós não temos uma política que apoia esse acesso tecnológico. A gente não pode esconder isso, né? Então, foi se apagando, foi vindo, enquanto outros países já estavam falando de pensamento computacional em 2007, 2008, e aí posso citar vários países aqui, mas veja só. Eu ia até perguntar isso antes de você concluir a linha de raciocínio. A gente tem um país referência
nessa linha de programação? A partir de 2006, quando deu esse boom de pensamento computacional, países como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Japão, Coreia do Sul, são países que foram entrando e trazendo esse pensamento computacional para sua estrutura educacional e foram avançando cada vez mais a ponto de criar um currículo para isso. Tanto é que, inclusive, o nosso programa de pensamento computacional na For Education, ele é baseado nesses currículos. Isso que eu ia perguntar, então é replicável. É replicável, e então a gente fez todo um estudo com pessoas desses países, fizemos um estudo com o IST, que é a instituição, que é a Sociedade Internacional de Tecnologia para a Educação, localizada lá nos Estados Unidos. Fizemos estudo com eles e aquilo que já há preconizado nós trouxemos para cá e é o que nós estamos desenvolvendo nas escolas. Então há essa referência. Mas é importante salientar aqui, 2006, 2007, 2008, que foi o ano que esses países deram o start, nós no Brasil ainda falávamos apenas dos softwares dinâmicos nas escolas, com muita dificuldade. Não era todas as escolas que tinham, não era todos os professores que eram formados para isso. Aí tinha formações de professores por meio de instituições que iam até algumas escolas fazer essas formações. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não é que chegou tarde, eu acho que para a sociedade que nós estamos, está no tempo certo. O que eu considero tarde é essa resistência de gestores, professores e famílias em aceitar que é o tempo. É isso que eu considero tarde. A partir do momento que começou a se falar de pensamento computacional aqui no Brasil, nós já estamos aí indo há 5 anos. Já fazem 5 anos e ainda há gestores, professores e famílias resistentes a incorporar na grade curricular uma estrutura que potencialize essa formação, esse desenvolvimento cognitivo, para além de uma aula de robótica, para além de eu montar um protótipo, apertar peça e fazer uma programação, eu preciso ensinar a criança a lidar com esses dados. Eu preciso ensinar esse estudante a pegar um problema complexo que eu não sei resolver, mas eu mobilizar conhecimentos prévios, decompor esse problema em padrões que eu saiba resolver, ou que pelo menos, que pelo menos eu consiga chegar em um nível que eu consiga, por meio da mediação do professor, alcançar essa resolução, unir todas essas informações, abstrair o que há de importante, e aí sim eu proponho a solução. Então, mais do que apertar as pecinhas ou juntar blocos, eu preciso entender o processo que está por trás desse juntar blocos. E é isso que eu estou achando tardio. Entendi. E nessa necessidade, né, de expor realmente o pensamento computacional, tudo isso que você está falando sobre programação também, surge o Hackathon Educacional com essa ideia para suprir essa dor de poder mostrar o resultado final dos alunos para os pais, para os gestores, e eles entenderem que sim, os alunos de hoje eles são muito capazes de desenvolverem projetos com programação, com robótica, entregar um protótipo pronto, né? Então, teve isso foi tema de discussão, vocês chegaram a discutir e chegaram nesse denominador comum que o Hackathon Educacional, ele expõe todas as etapas do pensamento computacional? Na FOR, né, em termos de For Education, a gente reconhece isso, né, que o Hackathon, ele é uma forma de evidenciar que cada vez mais esse pensamento computacional precisa ser fomentado na formação do indivíduo, porque o Hackathon ele faz o quê? Ele traz uma situação da realidade que esse adolescente, que essa criança, porque a gente trabalha desde o Infantil 2 com o Hacka Family. Então, que essa criança, esse adolescente, esse jovem do ensino médio, ele vai estar num mercado de trabalho, numa sociedade que vai requerer uma ação que ele otimize o seu processo de pegar um problema e eu tenho que propor uma solução em tão pouco tempo, uma solução que seja economicamente e sustentavelmente viável, usando todos os aparatos, todos os instrumentos que eu possuo no meu ambiente cultural. O Hackathon ele pega essa dinâmica que todos nós passamos e os mais jovens vão passar e traz para o processo formativo. Então, se eu desenvolvo o Hackathon desde o início, eu estou, então, anos preparando esse indivíduo para algo que ele vai coletar lá na frente, que ele vai vivenciar lá na frente.
Então, quando ele chegar lá na frente, no mercado de trabalho, numa seleção para uma empresa internacional ou multinacional, seja qual for a área que ele quer seguir, né? Quando ele chegar lá na frente, ele já vai ter passado por essa experiência. Ele já vai ter essa habilidade, essas habilidades desenvolvidas. E aí, o pensamento computacional vem atrelado a isso. Porque o hackathon, ele é uma forma de você externalizar tudo aquilo que você está produzindo no seu intelecto. E o pensamento computacional é uma forma de você apoiar o estudante a organizar, a estruturar o seu intelecto. Então, eu tenho uma ação que é cognitiva, eu tenho uma ação que externaliza o que há de cognitivo. Fato é que no hackathon, muitas vezes, o que nós mais ouvimos são professores e gestores comentando: eu nem imaginava que aquela equipe conseguia fazer tal ação. Mas por que nunca imaginava? Porque você nunca colocou o seu estudante numa ação pedagógica que ele tivesse que externalizar aquele pensamento. Porque você está pautado no que há de comodidade, né? Que é, resolve a lista de exercício, ou pega um software e cria algo, mas você não estrutura o cognitivo dele para ele repensar esse algo, criar esse algo de uma forma diferente, que seja otimizada, que ele consiga produzir esse conhecimento. O hackathon é um ótimo caminho. O STEAM também. O pensamento computacional, ele é um dos meios, ele é uma das ações, é um dos desenvolvimentos cognitivos que pode ser potencializado numa ação STEAM. E ao mesmo tempo que ele pode ser potencializado, ele potencializa o desenvolvimento do STEAM. Então, novamente, a questão é, a escola, e quando eu falo escola eu me refiro a toda a comunidade escolar em si, precisa começar a olhar o pensamento computacional com essa visão de que é essencial, né? E quanto mais eu for resistente, mais longe eu vou deixar o meu estudante dessa realidade. Tem uma linha da psicologia, Gabriel, que estuda as transformações culturais, né? Todos nós, seres humanos, passamos por um processo de hominização e humanização. Hominização é da nossa espécie. Humanização é um processo em que você vai adquirindo, você vai sendo regulado pelo seu ambiente externo. Né? Então, por exemplo, você é regulado todo o tempo, lá quando você é criancinha, a não gritar em público, a não falar muito alto, a não apontar o dedo, né? Então, são ações culturais que vai te tornando humano. Então, você é de uma espécie e você vai ganhando essa humanização de acordo com a sua cultura. Se você vem de uma cultura que está tudo bem falar alto, você vai falar alto, porque para você faz sentido. Se eu venho de uma cultura que não posso falar alto, eu não vou falar alto. É um processo de humanização. Então, tem hominização e humanização. E nesse processo de humanização, que você é mediado culturalmente, tudo que há de transformação na sociedade, ele vai transformando as suas funções naturais. Todos nós, seres humanos, possuímos funções superiores, psíquicas. Temos as funções psíquicas superiores, pensamento, linguagem, outras, e temos as secundárias, as emoções. Todas essas funções são funções naturais e elas vão sendo reguladas de acordo com a sociedade, com o nosso ambiente cultural. O fato é, a partir do momento que você, para uma criança, você entrega um celular, ou ela está imersa numa sociedade tecnológica, e todos nós seres humanos somos seres culturais a partir do momento em que nós modificamos a cultura e ao mesmo tempo nós somos modificados por ela mesma. O exemplo histórico da tecnologia que eu citei. Nós que modificamos o ambiente cultural construindo a tecnologia, e ao passo que a tecnologia foi nos modificando. Então, a função natural dessa criança, que está imersa nessa sociedade, ela vai sendo transformada pela cultura. Se nós estamos numa cultura tecnológica, numa cultura que não se concebe mais tecnologicamente, então as funções naturais nossas, desse nosso processo, ela também está sendo transformada para essa cultura tecnológica. Então veja só, fora da escola eu tenho uma criança, um adolescente que todo momento foi influenciado, foi regulado por ações do seu entorno que vão levando ela para uma transformação das suas funções naturais.
Aí esse indivíduo chega dentro de um espaço escolar que não acompanha essa transformação. Então lá fora ele é mobilizado com essa transformação, mas aqui dentro ele não é mobilizado por essa transformação. Não faz sentido, não se conecta. Por isso que a estrutura escola hoje, para muitos estudantes, não faz sentido. Por que eles vão para a escola? Porque tem que ir. Por que eles vão para a escola? Porque é algo enraizado na sociedade que toda criança com X idade tem que obrigatoriamente frequentar a escola. E vai ter que passar por isso até chegar na 3ª série do ensino médio. Aí a gente tem todos esses recursos. Quando a gente chega lá no ensino médio, o que a gente mais encontra? Estudantes desmotivados, estudantes que enquanto o professor está explicando, fazendo alguma ação, ele está pensando em outra ação, ele está de olho na tecnologia. Por quê? Porque já não se concebe mais. Não estou falando que a educação tem que ser uma educação totalmente tecnológica. O que eu estou falando é que a educação tem que acompanhar esse estudante que tem muitas informações e a educação não prepara esse estudante para lidar com esse monte de dados. Qual é a ciência do conhecimento que foi construída humanamente para lidar com uma informação enorme de dados? A ciência da computação. Então, se nós tivemos capacidade para construir recursos para lidar com um monte de dados, por que agora a gente é resistente de pegar essa habilidade e fomentar essa habilidade no nosso estudante para que ele entenda e que faça sentido para ele esse montante de dados que ele vivencia no seu dia a dia? Então, é essa a situação que nós estamos. O pensamento computacional apoia todas essas estruturas que você comentou de hackathon, Steam, enfim, mas é preciso a gente entender que o pensamento computacional já era para estar sendo desenvolvido. Não é algo futuro, né? E trabalhar com dados hoje, eu acho que é o principal mercado que a gente tem. Porque, assim, agora é uma opinião minha, tá? Ele é, assim, o Elon Musk, um exemplo. O cara foi lá e comprou o Twitter. Ele não comprou uma plataforma digital de mandar mensagens e directs. Ele comprou dados. Ele quer saber o que o Gabriel tweetou em 2013, ele quer saber o que o Eliel falava em 2012. E, enfim, os usuários do Twitter, ele quer ter esse banco de dados, ele quer ter essas informações. E também colocar alguns algoritmos para poder filtrar algumas informações e poder traçar perfis. Então, poxa, existem mais pessoas hoje, usuários do Twitter, vou continuar com o exemplo do Twitter, que fazem determinada ação dentro da plataforma. Então, assim, você trabalhar com dados, você consegue realmente entender quem é o seu público-alvo. O aluno ter essa compreensão com o pensamento computacional, com um hackathon educacional, é possível? É possível ele entender a dimensão de que hoje talvez as pessoas mais poderosas do mundo trabalham bem com dados? Conseguem organizar dados? É super possível. E aí, tem uma questão também de cidadania digital, né, que está envolvida aí, que é importante a gente sempre bater nessa tecla também, né? A cidadania digital, ela é importante para fazer essa regulação social que eu te falei, né? Porque a gente é regulado em todo momento fora do ambiente das telas, né? Que nos regula dentro do ambiente das telas. Então, precisa ter um programa, uma ação de cidadania digital para isso. E aí, quando você vai para essa cidadania digital, você começa a compreender que, opa, peraí, aqui nesse meio digital, a minha forma de pensar é outra. Como é essa forma de pensar? Porque não casa mais com a forma de pensar fora da tela. Então, essa forma de pensar, ela pode ser estimulada por esse desenvolvimento cognitivo que é o pensamento computacional. Isso é muito importante de reforçar. Que legal.